Olá, amigos do Jornal Vale. Estamos aqui em mais um O Vale Entrevista, desta vez com o pastor Carlito Paes, da Igreja da Cidade, em pandemia, sobre religião, sobre política, e ele também voltará a ser o colunista do jornal O Vale. A seguir, acompanhe a entrevista. Pastor, já são mais de 700 dias de pandemia da Covid-19, né? Uma pandemia que provocou mudanças drásticas em todos os setores, ceifou já milhões de vidas no mundo inteiro, né? Como que isso impactou na sua vida, pastor Carlito, no seu dia a dia, pessoal? A pandemia mudou a vida de todo mundo e mudou o mundo todo para sempre. A primeira coisa que eu penso é que todos nós que somos sobreviventes temos que ter uma atitude de gratidão e de significado de propósito. Então, o ressignificar a vida é muito importante, porque, afinal, 5 milhões de pessoas no mundo todo, mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo, mais de 700 mil brasileiros morreram, isso diretamente, e nós estamos aqui. Então, se nós estamos aqui, não somos melhores do que nenhum dos 700 mil brasileiros, dos 5 milhões de pessoas que morreram. Nós não somos melhores do que ninguém. Então, se estamos aqui hoje, vimos nascer um novo ano para nós, a primeira atitude deve ser de gratidão e ressignificado da vida, de ficar ainda mais focados, independente da idade, do sexo e da profissão e da religião. Sermos gratos a Deus e ressignificar o propósito de servir melhor as pessoas, independente da nossa condição social e também da nossa profissão. Eu me sinto uma pessoa mais grata a Deus, me sinto mais focado na missão de servir as pessoas. Eu tenho 51 anos de idade, 30 anos que sou pastor, 25 anos que sirvo aqui em São José dos Campos. Então, mais do que nunca, quero gastar a minha vida para realmente ver um Brasil melhor, um mundo melhor, mais fraterno, pessoas servindo mais umas às outras. Então, mais do que nunca focado nisso, eu penso que valorização da vida é a palavra. Aproveitando, né, até esse gancho, qual que é o papel da religião num momento como esse? Até porque a gente tem esse efeito colateral, muita gente com depressão, abalo emocional, aumento até de suicídios, né? Qual é o papel da religião, pastor, nesse momento? Sem dúvida alguma, é um lugar muito central. Eu me lembro que, ano passado, ficou aquela discussão se a igreja é essencial ou não. A igreja é essencial, sim, pela sua mensagem e pelo seu serviço, não pela sua organização litúrgica. Então, essa discussão no Brasil acabou indo para o Supremo Tribunal Federal e gerando uma votação que, ao meu ponto de ver, completamente desgastante e onerosa para o país. Por quê? Por exemplo, aqui em São José dos Campos e no Vale do Paraíba, sirvo numa igreja onde, durante estes mais de 700 dias que você falou, 2 anos, nós procuramos agir sempre dentro das leis municipais com relação aos decretos de saúde municipal e estadual. Se vinha um decreto falando que tinha que reduzir a frequência do auditório, a gente já tinha reduzido antes do decreto. E depois do decreto, a gente sempre dava uma margem de segurança para ficar além do decreto. Quando voltava, Marcos, a gente sempre esperava um domingo ou 2 para voltar. Por quê? A igreja tem que dar o exemplo. Nós não somos uma bolha. Pensa bem, se o supermercado estava com restrições, se o shopping estava fechado, se os clubes estavam fechados, se os campeonatos esportivos fechados, o teatro fechado, como é que a igreja precisava funcionar? Aí vem alguém e fala assim, não, mas a igreja é essencial. Sim, a igreja é essencial na sua mensagem, ela não precisou parar a sua mensagem, temos canais de YouTube, plataformas, mídias sociais, que não precisou parar. E, durante esse tempo todo, podemos levar a mensagem de fé, esperança e amor. E outra é o serviço social também não precisou parar. Continuamos fazendo visita às pessoas nas calçadas,
distribuindo alimento, distribuindo amor, orando, cuidando das pessoas. Então, a igreja, a fé, ela é essencial, sim, sempre foi, e ninguém precisa votar sobre isso, nem município, nem Estado, nem União. Agora, ela abrir ou não é uma questão de bom senso. Ninguém precisa ficar levando para a justiça uma questão de decisão, porque a igreja deve dar o exemplo, seja católica, evangélica ou de qualquer outra expressão, ela deve dar o exemplo porque ela não é uma bolha e ela está aqui para servir. Durante esse tempo todo, procuramos agir assim com zelo em São José e em todas as cidades que servimos. Não tivemos nenhuma autuação, nenhuma multa, nenhuma reclamação, muito pelo contrário, ajudamos o serviço público a servir, e eu penso que esse deve ser o papel de toda e qualquer igreja cristã, evangélica, espírita ou qualquer outra. E eu penso que a igreja é essencial, sim, como você falou, as doenças emocionais, as doenças mentais aumentaram muito, porque não tem como você ficar 2 anos numa situação de isolamento social, isso não tem reflexo nas reações das pessoas. Essa semana mesmo, claro que da pandemia, mas o estado emocional, um reflexo, um efeito colateral do estado emocional das pessoas. Tivemos 2 suicídios na Via Dutra essa semana, um com caso de óbito, outro de gravidade, e assim por diante em outros lugares, e sem contar o número de casos de ansiedade, de depressão e, como você falou, de suicídio também, as pessoas doentes. A fé cristã, ela afirma as pessoas e afirma que não estamos sozinhos. Jesus disse que ele é Emmanuel, Deus conosco. Então, com pandemia ou sem pandemia, a mensagem da fé, esperança e amor precisa avançar. Mas, quando estamos num caso, como vimos, que foi um caso sui generis, completamente atípico, a gente precisa ter sabedoria e bom senso e parar a hora que tem que parar no presencial e avançar no digital, e graças a Deus temos a tecnologia para isso. E como é que o senhor avalia o combate à pandemia no Brasil, pastor? Acho que está adequado, poderia ser melhor? Eu creio que a reação veio um pouco tardia, mas, graças a Deus, houve uma reação. Hoje o Brasil figura entre os maiores vacinados com ação de vacina do mundo, então eu já tomei a minha 3ª dose de reforço, eu sou a favor que a população se vacine. Eu creio que a Covid vem fazer um teste de saúde também, então, claro que eu não vou só me vacinar, a gente tem que cuidar com exercício físico, ter as vitaminas, estar cuidando de boa saúde e, consequentemente, se vacinar. Então, eu penso que a gente poderia, sim, ter tido uma ação mais rápida, até porque a pandemia começou em dezembro de 2020, lá na China. 19. Todos nós vimos aquelas imagens, né, em dezembro, lá na China. Poderíamos ter adiantado. Depois, em janeiro e fevereiro, vimos a realidade da Europa, em especial da situação da Itália. E fomos reagir um pouco mais tarde. Talvez os governantes pensaram que não era tão grave. Eu acho que corremos atrás. Hoje a situação está muito melhor. Graças a Deus, essa variante, a Omicron, ela, por mais que seja mais contagiante, ela é menos grave. Vamos mudar um pouco de assunto, agora falando de eleição, política. Temos uma eleição majoritária agora em 2022. As pesquisas mostram Lula e Bolsonaro em cima, e com uma terceira via, com certa dificuldade, né, de ter um outro adversário além deles. Como é que o senhor analisa, como é que o senhor visualiza essa questão política no Brasil para 2022? Qual é a importância disso para o senhor? Marcos, como você falou, a situação da pré-campanha já está aí. E pela reação que a gente vê à pré-campanha, imagine, Marcos, quando oficializar a polarização política muito forte, e isso acaba também trazendo nuvens de fumaça para os reais problemas do país, que é educação, temos um problema gravíssimo aí
de 2 anos de pandemia, temos que correr atrás disso, de saúde, muita coisa de saúde não foi tratada em função da pandemia e o reflexo disso ainda vai vir com uma série de doenças e comorbidades, problemas na segurança, na economia, no emprego. Então, a pandemia ela é um problema mundial, com efeitos para o dia a dia da população muito grande, e eu acho que esse polarismo prejudica a população de enxergar os seus reais problemas e escolher os seus candidatos. Da minha parte, Marcos, o que eu estou fazendo, primeiro é orando pelo Brasil e pelas candidaturas. Na segunda coisa, eu estou esperando ver as definições, quem vai ser de fato candidato, esperando ver quem vão ser os vices de cada candidato. Né? Esses candidatos que estão dizendo que vão ser, quem vão ser os vices deles? Porque isso também é muito importante para a população decidir o seu voto, porque sabemos, o Brasil sabe que vice assume, né? Por um motivo ou outro. Então, eu acho que agora é hora de observar, esperar quem é candidato, quem é vice, como que vamos acompanhar isso. Agora, sempre tem um perigo, Marcos, que as eleições majoritárias do país para presidente, elas acabam ofuscando as outras 2, 3 votações tão importantes para o futuro do Brasil e ainda mais as reformas que o país precisa, que é a renovação da Câmara Federal, do Senado Federal e a escolha dos governadores. Então, é importante que os brasileiros todos analisem a eleição como um todo. Nós, nas últimas eleições, eu penso que também o Brasil não foi tão feliz na escolha da renovação da sua Câmara. Renovou, sim, mas, em muitos casos, renovou para pior. Certo. Ainda falando na questão de governador, né? O prefeito de São José, o Felício Ramute, foi convidado pelo Gilberto Kassab para ser candidato a governador, agora que ele se filiou ao PSD. Você acha que ele é um bom nome, que ele deveria aceitar essa proposta, não? O Felício Ramute, ele é um excelente gestor. A nossa cidade está vendo isso e aprovou porque aprovou a sua reeleição em primeiro turno. Então, eu creio que São José dos Campos gosta muito do Felício Ramute como gestor. A questão, se ele agora mudança de partido, eu não tenho como avaliar, porque isso é uma questão muito partidária, que tem uma série de implicações partidário-políticas que correm nos corredores entre os partidos e os candidatos, que quem está de fora não tem nenhuma condição de avaliar. Mas, sem dúvida alguma, que Felício Ramute é um homem, a cidade segue esse benefício, e se ele se candidatar a governador e o nosso Estado escolher, ele vai ganhar muito. Eu penso que o Felício tem um futuro político muito grande ainda, é um ano desafiador, e o vice do Felício, caso o Felício aceite a ser candidato, eu creio que assume com todas as condições, porque o vice-prefeito de São José, o Anderson Farias, acompanha a prefeitura bem de perto, em vários diferentes cargos de secretariado, desde a época do Emanuel. Então, isso, com certeza, traz segurança. Se ele sair mesmo e o vice assumir, eu creio que não sofre nenhuma solução de continuidade. Certo. Vamos falar agora, pastor, sobre a igreja da cidade, né? Quais são os planos e os objetivos da igreja da cidade para esse ano de 2022? O que vai ter de novo, diferente aí na igreja? A igreja da cidade, esse ano, completa 80 anos de fundação, Marcos. É uma igreja que está aqui na cidade desde 1942, é a terceira igreja evangélica mais antiga, a primeira é a Cristã Evangélica Central, a Assembleia de Deus, o Batista. Então, fundada como Igreja Evangélica Batista de São José dos Campos, em 1942, na Rua Humaitá. Depois, ela se tornou Igreja Evangélica Batista de São José dos Campos, se mudou para a Praça Kennedy, depois lá virou a Delegacia de Educação. Depois, se tornou Primeira Igreja Batista em São José dos Campos, em 1982, se mudou para a Rua Euclides Miragaia, onde construiu o seu templo novo.
E quando eu cheguei em São José, em 97, há 25 anos atrás, a igreja tinha 620 membros. Depois, já sob a minha liderança pastoral, se mudou para Rua Francisco José Longo, Avenida Francisco José Longo, 1595, ali onde era a revenda da Volks. E ali a igreja cresceu e se expandiu, Marcos. Quando nós alugamos aquele espaço e a igreja se mudou de Euclides Miragai para lá, no ano de 2001, perdão, no ano de 2001, a igreja tinha 1.000 membros. E hoje a Igreja Batista da Cidade, Igreja da Cidade, como carinhosamente chamamos, tem 3.000 membros em São José dos Campos e 20.000 membros nas cidades adjacentes aqui, como Caçapava, Taubaté, Jacareí, Pinda, Guará. A Igreja da Cidade completa 80 anos, o Campus Colina 10 anos e eu completo 25 anos que sou pastor aqui. E a igreja tem crescido servindo a cidade, o Cidade Social, que é o nosso Ministério de Ação Social, está mais forte do que nunca. E esse ano, o Colégio Inspire, fundado pela igreja, também chega a 800 alunos e temos 2 novas instituições de ensino fundadas pela igreja esse ano. A Faculdade Cristã da Cidade, que começa a operar os seus primeiros cursos, curso de pedagogia presencial na graduação e 2 cursos de pós-graduações em pedagogia. E a Escola de Artes da Cidade, que funciona lá no campus antigo da igreja, na Rua Euclides Miragaia. A Escola de Artes da Cidade, no futuro, será uma faculdade de belas artes, a primeira faculdade de artes da cidade, com todas as expressões artísticas, como canto, dança, instrumentos dos mais variados, e vamos ter uma orquestra social ali para as crianças atendidas pelos programas sociais da Cidade Social na Vila Santa Cruz. Vamos ter uma orquestra de 100 componentes com instrumentos para as crianças ali, perto da Igreja da Cidade, no Campo Centro, onde vai ser a Escola de Artes da Cidade. Ela começa como uma escola livre, mas logo que tivermos a aprovação do MEC, vamos ter também um curso superior de artes na Faculdade Cristã da Cidade, que, inclusive, ontem teve a sua aula magna com o desembargador federal, Dr. William Douglas, escritor e palestrante, foi ontem aqui na Igreja da Cidade o palestrante oficial. A igreja segue servindo na cidade com foco espiritual, social e emocional, ajudando as pessoas. E esse ano também estamos com 80 alunos de um college que funcionamos, de alunos do país inteiro. Esse ano também poderemos retomar os cursos e conferências da igreja. A Igreja da Cidade hoje é uma das organizações que mais trazem visitantes para São José dos Campos. E esses visitantes, eles também aqui, eles passam, consomem, hospedam, e com o centro de eventos aqui da Colina, onde temos tantos espaços, poderemos agora, com a retomada, voltar até as nossas conferências nacionais. Pô, que legal, pastor. Agora vamos conversar um pouco sobre essa questão do senhor voltar, né, a escrever para o Jornal Vale, ter o seu espaço, a sua coluna novamente aqui conosco, né? Qual é, na sua opinião, qual é a importância desse debate democrático de ideias, pastor? É conversando que a gente se entende, né, Marcos? Não é só um jargão popular, mas é verdade. Os artigos, eles têm como objetivo, como você disse, fomentar a reflexão e a discussão. Eu procuro sempre escrever aliado ao calendário anual. Então, nós vamos andando, conversando com o calendário anual. As ocasiões já conhecidas, como comemorar Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, tudo isso é fruto de reflexão. Mas também eu procuro aliar as questões do dia a dia. Às vezes, questões de tragédias, questões de política, questões profissionais, depende do que é relevante ali na semana. Eu escrevi para o Vale. E veio esse início de pandemia, tivemos que redefinir a vida, focar, e aí minha agenda mudou muito. Eu parei, eu
Eu viajo o Brasil inteiro, eu dou palestras a semana inteira. Essa semana estava em Brasília, no Rio de Janeiro. Então, eu parei de viajar, parei de escrever e foquei em cuidar das pessoas na igreja. Então, esses 2 anos foram importantes para isso. E agora, retomando, estamos também retomando esse projeto de continuar a coluna, agora também com outras novidades para esse espaço, como você disse, de opiniões e ideias. Certo. Quais seriam essas outras novidades que vamos ter esse ano? Esse ano nós vamos passar a ter uma coluna semanal em que também nós vamos estar convidando especialistas. Então, eu, além de escrever, eu vou estar cuidando do espaço. Então, também, quando eu entender que para aquele assunto eu preciso de um psiquiatra, de um médico, de um psicólogo, de um engenheiro, de um escritor, eu também vou estar tendo essa dinâmica de convidar previamente outros colaboradores para nos ajudar neste espaço, também valorizando mais os assuntos. A questão de tamanho, isso ainda estamos em conversa com a própria redação do jornal, e logo que essa entrevista for ao ar, também nós vamos estar iniciando, já lançando os primeiros artigos. E pretendemos também, através da internet, fazer também, periodicamente, uma vez por mês, alguma coisa interativa com os leitores via a internet. Pastor Carlitos, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade com a gente no seu sábado à tarde para poder conversar e desejar aí boa sorte no seu retorno. Vamos estar juntos aí em mais uma caminhada e uma longa parceria. Isso mesmo, Marco. Obrigado pelo seu apoio. Já de longos anos, né, que você me ajudou tanto na edição dos artigos, principalmente quando ficavam maiores do que deviam, né? Então, muito obrigado. Obrigado aí do Fernando e da redação do Vale. Que Deus abençoe vocês. Tenhamos um excelente ano e vamos contribuir com os nossos leitores e também patrocinadores do jornal. O jornal é vital para o debate, para a informação da cidade. Em tempos, Marcos, de tanta fake news, nós precisamos de informações reais, verdadeiras. E o jornal tem esse compromisso com a verdade. Há 25 anos sou leitor do jornal O Vale e eu tenho certeza que vamos continuar contribuindo com matérias e com artigos para que a população seja bem informada no Brasil e no mundo, porque em tempos de internet o leitor deixou de ser só local. Terminamos por aqui a entrevista com o pastor Carlito Paes, da Igreja da Cidade, em mais um O Vale Entrevista. Muito obrigado a vocês que acompanharam e até a próxima.